Deus se apresenta como amoroso, mas reserva um lugar terrível e eterno para os tímidos e incrédulos. O problema é que a dúvida muitas vezes é vista como busca de conhecimento e reflexão, mas na Bíblia se torna condenação. Será que o questionamento sincero me leva ao fogo eterno? No versículo que li, entre os homicidas e feiticeiros estão mentirosos, fornicadores e idólatras. Mas em nossa sociedade não tratamos todos os erros com o mesmo peso. Então por que um julgamento de Deus colocaria todos lado a lado? Se a segunda morte, como o versículo diz, é uma condenação sem volta, por que Deus é misericordioso e perdoador, não oferece uma segunda chance de transformação após a morte? Onde está o perdão divino nesse caso? Hoje em dia, a ideia de uma segunda chance é fundamental. Reabilitação, reconciliação e transformação são valores essenciais em nossa cultura. Nesse vídeo você vai ver as respostas que encontrei para todas essas dúvidas que tive. Por que Deus criou uma sentença final tão severa? Por que não há distinção de pessoas para essa sentença? Como podemos então evitar a segunda morte? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Só que atualmente a sociedade valoriza a liberdade de expressão e o questionamento, onde duvidar e buscar as respostas é visto como um sinal de inteligência e curiosidade. No entanto, quando lemos Apocalipse 21:8, somos confrontados com a ideia de que os tímidos e os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Certamente associei a imagem de um Deus que pune a dúvida, sendo que a nossa compreensão moderna de questionar é parte fundamental do desenvolvimento humano. O problema é que o próprio ato de buscar entendimento, algo que nos torna mais conscientes e espiritualmente engajados, poderia nos condenar. Me abre então um pensamento que se eu estiver lendo a Bíblia e tiver qualquer dúvida em relação aos fatos que eu estou lendo, se eu não tiver coragem de perguntar ou buscar saber a verdade, isso pode me condenar. Então eu pensei, pode ser que eu esteja deixando de ver algo mais profundo nessa relação entre fé, dúvida e julgamento. A lista de condenados inclui desde homicidas até idólatras e mentirosos, sem fazer distinções claras entre crimes violentos e falhas morais mais cotidianas. Mas veja bem, hoje temos um sistema baseado na proporcionalidade, onde seria absurdo colocar mentirosos e assassinos na mesma categoria. Porém, esse versículo coloca todas essas ações lado a lado, o que me fez refletir sobre realmente o significado de errar aos olhos de Deus. Olhando para isso, então, parece que esse contexto me fez perceber que aparentemente somos nós que criamos a hierarquia dos pecados, que até nos parece lógica. Só que, talvez na visão de Deus, cada transgressão contra a verdade e o amor tem o mesmo peso. Em Apocalipse 21:8, é um versículo que muitas vezes é lido com uma distância muito longe, confortável, como se ele fosse um aviso muito distante, direcionado apenas a pecadores extremos, longe de uma realidade do cristão comum. Só que quando analisei à luz da teologia, o versículo me pareceu algo muito mais profundo, exigente e alarmante. O apóstolo João descreve uma lista de pecados e de pecadores, mas o impacto desse versículo está na sua abrangência. A mensagem é o seguinte: ninguém está imune a esse julgamento, mesmo quem não cometeu crimes terríveis como homicídio e feitiçaria. Aí levantou-se outra questão: o que realmente nos separa das pessoas condenadas ao lago que arde no fogo de enxofre? O versículo começa com os tímidos e incrédulos, palavra que à primeira vista me causou surpresa quando colocadas ao lado de crimes como homicídio e idolatria. Só que o conceito de timidez aqui não se refere à simples falta de coragem social. Na teologia bíblica, essa palavra timidez no original significa deilos, que é medroso,
o qual é a covardia espiritual a recusar de confiar plenamente em Deus e de proclamar a fé diante do mundo que zomba e persegue a fé. Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, exatamente isso que Pedro fez. Diante da pressão, eles abandonam sua fé, abandonam a confissão de fé simplesmente porque sente medo. Já os incrédulos, no original, significa apistos, que significa infiel. São aqueles que rejeitam a verdade de Deus, vivem em um estado de constante resistência à graça divina. São denominados de ateus. Ambos estão no topo da lista, sugerindo que a negação e a covardia diante de Deus é tão grave quanto qualquer ato criminoso. O versículo também fala dos abomináveis, que no original, um de seus significados é bidelusso, que significa mau cheiro, que sugere atos de repulsa moral, ou seja, falta de pudor ou algo que induz ao pecado. Na visão de Deus, qualquer pecado deliberado e não arrependido é abominável. Aqui está um confronto, gente, porque as hierarquias de pecado estabelecidos por nós, como pecado grave ou leve, não estão alinhados com a verdade de Deus. A mentira casual, a fornicação vista como normal, o ocultismo disfarçado de cultura pop, tudo isso é abominável, ou seja, cheira mal quando coloca, essas coisas sob a luz da verdade de Deus. Tudo isso desconstrói o entendimento moral e nos força a refletir sobre o quanto o pecado é tolerado e é incentivado hoje em dia. O versículo de Apocalipse ainda mostra o destino dos pecadores, o lago de fogo. Esta é uma imagem visceral, uma imagem perturbadora, porque quando você começa a imaginar como deveria ser, isso te causa uma certa perturbação. Agora, a segunda morte é a separação eterna de Deus, e é muito mais grave do que a simples aniquilação. Eu não estou falando de um castigo temporário ou de uma disciplina corretiva. Esta é a morte final, uma existência marcada por um sofrimento ininterrupto, longe da presença de Deus, que é toda a fonte de vida, de paz e de bondade. Mas presta atenção nessa palavra, segunda, porque aqui está uma chave teológica profunda. Há uma primeira morte, a morte física, que todos experimentarão. No entanto, esta segunda morte é o destino daqueles que escolheram permanecerem omissos ou separados de Deus pela rejeição contínua, de sua verdade. O que me surpreendeu é que o julgamento final não é baseado apenas nos pecados visíveis, mas também no estado de incredulidade e de coração endurecido. Aí vem a pergunta: o que realmente define um cristão? Bem, na minha visão, não é a ausência de pecados graves, mas da disposição contínua de se arrepender, confessar, confiar e perseverar na fé. O versículo de Apocalipse 21:8, então, nos empurra para a urgência de uma vida de devoção genuína, de fé que confronta e transforma, ao invés de uma fé superficial que apenas evita grandes escândalos, como a gente está acostumado a ver. Mas esse versículo não foi escrito apenas para assustar. Se você prestar bem atenção, ele nos chama a uma profunda autoavaliação espiritual. Será que a timidez em compartilhar o evangelho nos coloca na mesma lista que os abomináveis? Será que a tolerância com pequenas mentiras, aos olhos de Deus, é passível no mesmo julgamento dos homicidas? Bom, as respostas que encontrei formou minha convicção, que é o seguinte: a covardia espiritual deixa as pessoas coniventes com o pecado. E não importa, gente, o quão pequeno ou insignificante seja o pecado, ele carrega o mesmo peso eterno de um homicida. E se não for coberto por arrependimento e pela graça de Cristo, não tem jeito. Percebi que Apocalipse 21:8 é um lembrete da gravidade de categorizar e minimizar pecados, mas também tem uma preciosidade da redenção. O lago de fogo, embora terrível, é evitável para aqueles que voltam para Cristo com um coração sincero. E a vida eterna está disponível a todos que, em vez de se acovardarem na timidez ou incredulidade, ousem confiar e se entregar ao Salvador Jesus Cristo. Mas o Evangelho de Lucas, um ladrão na cruz condenado à morte por seus crimes, alcançou o perdão em um lugar no paraíso.
Então, outra dúvida me surgiu. Se um ladrão condenado alcançou perdão e salvação, para que viver uma vida dedicada a Deus, se no momento certo o arrependimento e a fé é tudo o que importa? Se você já pensou nisso, clica nesse vídeo que está na sua tela, porque eu fui atrás dessas respostas e foi surpreendente o que eu encontrei. Essa foi a minha busca e o meu entendimento. Deus abençoe e até o próximo vídeo.